Pessoal, voltamos aqui com a segunda parte da aula de hoje. Nós vamos falar agora sobre enzima. Enzima é um grupo de proteína tão importante que ela merece uma aula à parte, tá? Antigamente a gente falava assim, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Hoje já se sabe que algumas proteínas não são enzimas, tá? Algumas enzimas não são proteínas. Então eu posso falar assim, ó, enzimas em sua maioria são proteínas, tá? Porém, eu tenho enzimas de natureza de RNA, que eu chamo de ribozimas, tá? Então, tem alguns RNAs, alguns ácidos nucleicos que funcionam como enzimas, mas, sem sombra de dúvidas, a maioria das enzimas são proteínas, tá bom? Então, aquela frase, toda enzima é uma proteína, nem toda proteína é uma enzima, hoje já caiu em desuso, tá bom? Porque RNA também pode ter função de enzima. Mas basicamente, gente, enzima é um catalisador biológico. Enzima é uma molécula que acelera uma reação química, que sem essa enzima ela não poderia acontecer. Normalmente, reações químicas, elas ocorrem acompanhadas de elevação de temperatura. Só que essa elevação de temperatura para um ser vivo ela é muito complicada, porque se eu elevar a temperatura demais, eu posso provocar a desnaturação de proteínas e de enzimas constantemente, tá? Uma coisa importante que as enzimas fazem é diminuir a energia de ativação necessária para que uma reação aconteça. Acompanhe comigo aqui, ó. Este gráfico é um gráfico que cai muito nos vestibulares. Você tem a energia livre da reação e o progresso da reação. Veja que o estado inicial, os reagentes começam aqui e terminam aqui. Ou seja, basicamente, o progresso da reação aconteceu. A reação ela chegou até o final. A diferença principal é que nesta primeira reação, a quantidade de energia que eu precisei utilizar foi enorme e essa reação não foi catalisada por enzima. Já nessa segunda reação, a energia necessária para acontecer foi menor porque a enzima participou do processo, tá? Consequentemente, diminuía a energia de ativação e a reação aconteceu mais rapidamente, tá? Nesse caso aqui, gente, eu não estou mostrando a velocidade da reação nesse gráfico. É o progresso dela, é diferente o progresso e a velocidade, tá? A energia de ativação necessária para que ela acontecesse. Tudo bem? Alguns casos, sem a participação da enzima, a reação não aconteceria. Aí eu tenho algumas definições importantes, que inclusive eu coloquei em negrito, tá? A primeira delas, definição importante aqui, se dá dessa forma. O composto sobre o qual a enzima vai agir, eu sempre vou chamá-lo de substrato, tá? Então a gente precisa se familiarizar um pouquinho com essa nomenclatura, tá bom? Outra coisa, as enzimas são altamente específicas. Isso quer dizer que elas dependem do seu formato para encaixar e realizar, tá? As reações. Nesse caso, existe uma teoria que explica o funcionamento enzimático, que é o processo chave-fechadura. Na chave-fechadura, gente, é aquela questão. Eu tenho uma chave e esta chave com aquele segredo, né, vai encaixar perfeitamente na fechadura que eu estou colocando. Quem já fez a cópia de uma chave sabe que se a cópia não for perfeita, se tiver uma lasca ali errada, a chave entra, mas não gira. Ela precisa ser perfeita. Aqui é a mesma coisa. Se esse encaixo entre chave e fechadura não for perfeito, a reação não acontece. Então, normalmente, eu tenho a enzima
tá? Que é a molécula do encaixe, e eu tenho o substrato, que é a molécula que vai encaixar com a enzima. Substrato. Ok? Se esse encaixe não for perfeito, a chave fechadura não acontece e a reação também não ocorre, tá? Aqui nós temos uma representação, onde eu tenho em azul a enzima maltase, que é uma disacaridase, ou seja, uma enzima que ataca os disacarídeos. Nesse caso, especificamente para a maltose, veja que o encaixe entre maltase e maltose é perfeito e a reação acontece aqui, ela quebrou a maltose em glicose mais glicose. Essa enzima, ela é capaz de fazer a reação nos dois sentidos. Então, ela poderia juntar, por exemplo, a glicose mais glicose em maltose. Ela pode tanto quebrar quanto construir. Só que veja do lado aqui, eu tenho uma molécula de sacarose. A molécula de sacarose tem glicose, mas tem frutose, ou seja, ela não tem o mesmo formato da maltose. Então ela não vai encaixar perfeitamente na maltase, portanto a chave fechadura não vai acontecer, tá? Olha esse outro exemplo aqui, ó. De novo, eu tenho a enzima e o substrato. Aí eu tenho o complexo enzima-substrato. E aqui eu tenho a enzima livre e o produto liberado. Veja que eu alterei o substrato. O substrato entrou e foi modificado, mas a enzima não se alterou, tá? Eu alterei, gente, não sei se dá para perceber isso, eu alterei ligeiramente o formato da enzima quando eu encaixei com o substrato. Tá? Então, quando há um encaixe com o substrato, a gente altera ligeiramente o formato da enzima. Por isso que é tão importante esse formato. Aqui é como se eu tivesse aqui, ó, o substrato mais a enzima, tá? Aqui eu vou ter o complexo enzima-substrato. Eles estão juntos, como se fosse uma coisa só, tá? E aqui eu vou ter o produto mais a enzima, ou seja, a enzima fica livre depois para reagir novamente, tá? E ela pode reagir da seguinte maneira, pegando o substrato, que no caso é o produto final, e fazendo o processo contrário, tá? Fazendo a reação inversa também. Até aqui? Tranquilo? Vamos tá. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre enzima, sobre competidor, inibidor, tá? Um pouquinho mais para frente da aula de hoje. Aí eu tenho a seguinte situação, ó. Enzimas conjugadas. O que são enzimas conjugadas? Entra um pouquinho naquela parte de proteínas simples e conjugadas também, tá? Aqui são enzimas que precisam de um ativador. Então eu tenho primeiro uma enzima inativa, que é chamada de apoenzima. Eu tenho um ativador, tá? Um starter, né? Um ativador, um iniciador, que eu posso chamar de cofator ou coenzima. Os dois separados não são ativos, eles não funcionam, não trabalham sozinhos, mas quando eu junto os dois, o cofator ou ativador, ele vai dar um grau ali na apoenzima e vai transformá-la numa enzima ativa, numa enzima funcional. Então, por exemplo, se esse ativador, que eu chamo de cofator, que normalmente é um mineral, for uma substância orgânica, por exemplo, uma vitamina, ó, cofator geralmente é mineral, tá? A substância orgânica geralmente é vitamina. Então, por exemplo, é como se eu tivesse lá na nossa hemoglobina, que é uma molécula importante, o ferro como ativador, tá? Então, por que o ferro? Qual que é a importância do ferro para a hemoglobina? A hemoglobina sozinha não é ativa. Quando o ferro se junta à hemoglobina, ela passa a transportar oxigênio. Ela passa a ser, né, uma molécula transportadora de oxigênio. Aqui, a vitamina A, ela participa da formação de uma molécula chamada de coenzima A, que é o acetil-CoA, que
que vai ser um transportador, na verdade vai ser uma molécula que vai participar ativamente lá do ciclo de Krebs na respiração celular para liberar hidrogênios, elétrons, produção de energia nas mitocôndrias, tá? Então, de novo, apoenzima é inativo, cofator ou coenzima é um ativador, vai depender se o cofator for mineral ou o ativador, no caso, for a vitamina, substância orgânica. E a substância ou a molécula ativa é a holoenzima, tá? Que ela vai trabalhar depois de ativada, beleza? Então essa parte basicamente é isso. Aí eu tenho os fatores que influenciam na atividade das enzimas. Basicamente são dois fatores. Os fatores esses, o primeiro é o pH, o segundo é a temperatura, na verdade tem mais um, e o terceiro é a concentração do substrato. Concentração do substrato, tá? Então, por exemplo, primeira coisa, como que a temperatura influencia na atividade da enzima, tá? Existe uma temperatura ótima para que as reações químicas aconteçam, para que a enzima trabalhe melhor. O gráfico é atividade enzimática pela temperatura. Assim, gente, é aproximadamente desse jeito, tá? Se a temperatura for baixa, a enzima está pouco agitada, ela está preguiçosa, ok? Vai chegar o momento que eu vou elevando a temperatura, a enzima vai trabalhando mais. Eu elevo a temperatura, a enzima vai trabalhando mais. No ponto onde a enzima atinge o seu grau máximo de trabalho, eu vou dizer que é a temperatura ótima. Porque se a temperatura é ótima, quer dizer que é o máximo de trabalho que eu tenho. Óbvio que isso vai depender de cada um dos organismos. Nós temos a nossa temperatura ótima de trabalho de enzimas em torno de 36 graus Celsius, 36,5, 37, que é a nossa temperatura corporal. Agora, um cachorro, a temperatura corporal dele é diferente. Então, as enzimas presentes no cachorro, a temperatura ótima é diferente. Uma bactéria pode ser diferente. Eu tenho bactérias que habitam fontes termais, que pode chegar ali até 80 graus. Para a gente, 80 graus é uma temperatura inimaginável. Tá todo mundo morto com 80 graus. Agora, tem bactéria que trabalha melhor a 80 graus. Então, para ela, a temperatura ótima é de 80. Aí, o que acontece? Aumentei mais a temperatura além da ótima, eu começo a ter uma decadência. Por quê? Provavelmente que vai indicar um processo de desnaturação. Tá? Desnaturação. Quando eu começo a ter uma queda brusca da atividade enzimática numa temperatura mais alta, indica desnaturação, tá? Então, ó, a temperatura em que a atividade enzimática é máxima é a temperatura chamada de ótima, tá? Aí, a temperatura ótima vai variar de acordo com cada espécie. No ser humano, nós temos cerca de 37 graus Celsius, a temperatura ótima no gráfico. E olha a temperatura ótima nas enzimas de seres humanos. Até está um pouquinho exagerado, está mais de 40 graus, não é assim, tá? E temperatura ótima em algumas bactérias termais ali, em torno de 70 graus, tá? Veja só, em algumas situações, a nossa temperatura se eleva por necessidade. Quando a gente está doente e a gente está reagindo a um invasor, seja ele um vírus, uma bactéria, né? Qual que é o primeiro sintoma que você está doente? Febre. A febre é o primeiro, normalmente é o primeiro sintoma de qualquer doença, que é uma elevação da sua temperatura corporal. Só que somente com febre, gente, dificilmente o médico consegue fazer um diagnóstico. Não adianta você ir para o hospital com febre, só por isso. Tô com febre, vim para o hospital. Ninguém vai saber o que você tem. Você está com febre na sua casa, faz o quê? Você vai para o hospital?
Você toma um remédio. Vou tomar uma dipirona para baixar minha febre. Às vezes você toma um remedinho, baixou, acabou. Não teve mais febre, vai embora, não está sentindo mais nada. A febre geralmente é o primeiro sintoma. Aí você espera um pouquinho, daqui a pouco aparece o segundo sintoma. Tirando a febre cíclica da malária, que é a cada 24 a 48 horas, que é muito nítido, né? Se você tiver febre cíclica, você tem febre hoje, passa 2 dias, tem febre de novo. Passa 2 dias, tem febre de novo. É típico de malária, tá? Mas a febre, quando ela vem, a intenção principal dela é elevar a temperatura do corpo em torno de 38, 39 graus. Por 2 meses é para você ficar de repouso, porque ninguém vai para balada com febre, né? Ninguém vai encher a cara com febre, então você vai ficar de repouso, bebendo água, tal, comendo a sopinha, né? De repouso, tranquilo, uma canja. E segundo, na temperatura elevada de 38, 39, os seus glóbulos brancos se multiplicam com mais intensidade. Eles aumentam a taxa de multiplicação. Então a sua medula está borbulhando de glóbulos brancos sendo multiplicado para tentar combater uma infecção, por exemplo. É claro que febre excessiva pode matar. Se a sua febre chegar a 40, 41, 42 graus, é morte. Por isso que um termômetro não vai mais 42 graus, a temperatura máxima dele. Não existe febre de 43 graus. Fala, Henrique do céu, bicho, olha, fiquei mal, hein? Peguei Covid, febre de 43 graus. Mentiroso, você já pega o cara na mentira na hora. Fala, mas você é mentiroso, hein? Febre de 43 graus, onde já se viu, rapaz, já ter morrido já. Não foi bem 43, acho que foi uns 38, né? O cara já dá uma diminuída. 43 para 38 é tudo igual, não é? É bem diferente, tá? Aí tem outra coisa que influencia na atividade enzimática, é o pH. O pH, gente, que é o potencial de hidrogênio, que mede lá a acidez do meio, né? Eu tenho também um pH ótimo para funcionar. Mas qual que é a diferença da temperatura do pH? O seu corpo, de modo geral, tem uma temperatura ótima para todas as enzimas. Então a pitialina, a pepsina, a tripsina, todas as enzimas que trabalham no seu corpo, elas trabalham numa temperatura em torno de 36, 37 graus. Já o pH, ele vai variar de acordo com o local que você está, principalmente quando estou falando de sistema digestório. Então, vou ter o pH, por exemplo, na boca, que é o pH em torno de 7, onde eu tenho, por exemplo, a pitialina. Eu tenho o estômago. Qual que é o pH do estômago? O pH ácido, bem ácido, em torno de 2, que é a pepsina. Eu tenho o pH do intestino, que é um pH alcalino, em torno de 9, que eu tenho várias enzimas. Vou citar uma delas, que é a tripsina. Tá? Então vai variando o pH. Aí eu vou chegar num gráfico parecido com esse. Ó. Um vestibular vai trazer um gráfico desse para você resolver. Então olha a variação de pH. Por exemplo, seu estômago. Tá lá. 3, 2, tá? Quem que deixa o estômago ácido, gente? Quem que promove a acidez do estômago? Que ácido que é? HCl, é o ácido clorídrico, não é ácido sulfúrico. Clorídrico, se fosse sulfúrico, fazia um buraco no estômago. É o clorídrico, tá? Por que ele faz isso? Para a pepsina trabalhar melhor. Por que eu não posso, quer dizer, poder eu posso, você pode tudo, né? Por que não é aconselhável que você beba água durante a alimentação? Primeiro, que você vai estufar seu estômago e você tende a dilatar o estômago, muitas vezes. Segundo, que você vai diluir o suco gástrico. Se eu diluir o suco gástrico, vou diluir a acidez. Eu tendo a aumentar a acidez estomacal, pode atrapalhar a digestão. O ideal é que você não beba líquido durante a alimentação. Eu sei que muita gente já é acostumada, é cultural beber alguma coisa durante a comida, tá? Mas o ideal é que não se beba líquido para não atrapalhar na digestão, ok? Já a boca, ó, a boca em torno de 7. A saliva. A saliva tem ação neutralizante. Então, por exemplo, você comeu um alimento ácido, abacaxi. Abacaxi é bem ácido. Limão, né? Suco de limão é bem ácido. A saliva tende a neutralizar o pH dos alimentos, para que a digestão comece parcialmente na boca. E a tripsina
tem um pH em torno de 9, de 10. Quem que deixa o seu intestino alcalino? É o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é produzido pelo pâncreas. Tá? O HCl é produzido pelas glândulas gástricas, pelas paredes estomacais. A saliva é produzida pelas glândulas salivares. E o bicarbonato, que neutraliza a acidez do estômago que vai para o intestino, vira alcalino, é produzido pelo pâncreas e vai junto com o suco pancreático, tá? Do pâncreas até o intestino delgado do duodeno. E aí elas estão trabalhando de maneira excelente. Quando você engole o alimento, tem saliva misturada. A hora que a saliva cai no estômago, ela desnatura, ela para de trabalhar. Tem pepsina no estômago que vai para o intestino. Quando chega no intestino nessa alcalinidade, ela para de trabalhar também. E assim você vai fazendo as enzimas trabalharem com o seu pH ideal, tá bom? Aí tem a parte da desnaturação, que a gente já citou um pouquinho agora há pouco. Ficou redundante, né? O que é desnaturar, gente? Desnaturar é perder forma. Lembra que eu passei aqui na aula passada? A forma da proteína determina a sua função, tá? Então, qualquer alteração na estrutura da proteína vai acarretar na perda da configuração espacial e, consequentemente, a perda da sua função. E essa desnaturação ela se dá pela alteração brusca de temperatura e de pH. Pode ser um, pode ser outro, pode ser os dois, tá? Exemplo de desnaturação. A maioria das vezes, a desnaturação é irreversível, não dá para voltar atrás. Mas, às vezes, principalmente em enzimas, eu desnaturo e eu posso renaturar, tá? Mas esses exemplos do dia a dia são exemplos irreversíveis. O fato de você produzir queijos. Queijo é produzido pela desnaturação do leite. O leite que tem caseína, que é uma proteína. Que quando você adiciona ácido, pode ser vinagre, pode ser limão, pode ser uma bactéria chamada de lactobacilo, que vai causar ou vai criar, né, uma fermentação chamada de fermentação lática, vai liberar ácido lático que vai coalhar o leite, ok? Vai produzir o queijo. Uma vez que o leite virou queijo, gente, não volta atrás. Não tem como você bater o queijo no liquidificador e virar leite, tá? Coalhada é a mesma coisa. O fato de você cozinhar um ovo, fritar um ovo, joga o ovo na frigideira, a clara é transparente e líquida. Aqueceu, ela vira sólida e opaca. Mudou, desnaturou, não tem como voltar atrás, tá bom? Então, a alteração de pH, a alteração de temperatura causam desnaturação proteica. E olha, a desnaturação ela é tridimensional, ela não vai afetar a estrutura primária da proteína, tá? Ela afeta a estrutura terciária basicamente, ok? Ó, a estrutura terciária e a proteína desnaturada. Pegando aqui o gancho do meu bichinho, é como se você fizesse isso aqui, ó. Faz aqui o desenho, ó, desnaturação, pra você entender. Olha só. Tem aqui, desnaturou. Olha lá. Perdeu a forma. Quebrei a boca do bicho, tá? pH e temperatura pode provocar desnaturação. Beleza? Perdeu função. Aqui de novo, ó. Enzima, substrato, encaixou. Temperatura alta, olha o que eu fiz. Deformei. Deformei a enzima, não tem como ela encaixar mais, tá? Aí, gente, é esse fator aqui, é o terceiro, concentração do substrato. Lembra, o que eram esses fatores? Fatores que influenciam na atividade de uma enzima. pH, temperatura influenciam e elas estão relacionadas diretamente à desnaturação. A concentração do substrato também influencia, mas ele não está relacionado à desnaturação.
que acontece aqui, ó? Gráfico de temperatura, é isso. Temperatura baixa, sobe a temperatura, sobe a atividade, temperatura ótima, continua subindo, cai a atividade. Gráfico de pH, mesma coisa. Um pH ótimo, atividade é máxima. Se estiver abaixo ou acima, atividade diminui. Aqui é gráfico de velocidade da reação, concentração do substrato. O que acontece? Se eu tiver praticamente nada de substrato, a velocidade da reação não vai acontecer. Por quê? Porque eu não tenho o que fazer. Tá? É como se eu tivesse na minha fábrica, vamos pensar assim, ó, um exemplo prático. Eu tenho na minha fábrica 100 funcionários. A gente tem uma fábrica de calçados, 100 funcionários. Aí eu vou contar quantos calçados eu produzo por dia. Tá bom? Tem 100 funcionários sem fazer nada, porque não tem matéria-prima para produzir. Ou seja, minha fábrica não está produzindo nenhum calçado por dia. Aí começou a chegar a matéria-prima. Aí eu comecei a distribuir a matéria-prima. Aí um está trabalhando, 2, 3, 4, 10, 20. Quanto mais funcionário estiver trabalhando, mais calçado eu estou produzindo. Mais concentração de substrato. Estou aumentando a matéria-prima, está saindo calçado do outro lado. Mas o que acontece, gente? Quanto mais matéria-prima eu tiver, mais funcionários estarão trabalhando, mais resultado eu vou ter. Mas vai chegar um momento em que todos os meus 100 funcionários vão estar atolados de trabalho, produzindo e trabalhando. Aí eu vou fazer o quê? Trazer mais matéria-prima para eles produzirem. O meu resultado vai aumentar? Tá todo mundo estafado, saturado, eu não aguento mais. A minha fábrica atingiu a capacidade máxima. O que eu tenho que fazer, gente, para minha fábrica crescer e começar a produzir mais ainda? Pensa comigo. Qual a estratégia que eu tenho que usar como proprietário da fábrica para fazer ela produzir mais ainda? Contratar o quê? Mais funcionário. Então, o que está acontecendo aqui nesse gráfico? Ó, a velocidade da reação vai subindo conforme a concentração do substrato vai aumentando. Mas chega uma hora que a velocidade não aumenta. Por quê? Neste momento, ó, todas as enzimas estão saturadas. Ou seja, está todo mundo ocupada. Não adianta você mandar mais substrato porque não tem enzima livre. Qual que seria a solução para o animal, ou para a planta, ou para o ser vivo? Começar a produzir mais enzimas. E aí vou ter mais enzima livre, que vai degradar mais substrato, que vai aumentar a minha reação, minha velocidade. Tá? Olha aqui, ó. Pouco substrato. Eu tenho 5 enzimas e só 2 substratos e acabou. Aí eu aumentei substrato. Eu tenho 5 enzimas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 substratos, 2 estão ligados. Eu já aumentei. Aqui eu saturei, ó. Todas as enzimas estão ocupadas e tem um monte de substrato sobrando. Ou seja, não adianta eu dobrar a quantidade de substrato, que as 5 enzimas vão continuar sendo ocupadas. Eu tenho que aumentar a quantidade de enzimas para minha velocidade aumentar. A enzima é desgastada? Não, ela não é consumida durante a reação, mas obviamente depois de um tempo ela é renovada. Ela é renovada porque ela não vai sendo desgastada durante a reação, mas ela vai ficando velha. Porque senão você produzir enzima só uma vez, ela fica para sempre ali. Não é assim que funciona, tá?